Boa noite, mais uma vez aqui nos encontramos, né, em nome de Deus, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações e livra-nos do mal, que assim seja. Estamos todos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, mais uma vez, para recebermos energias novas, né? Renovar, recarregar as nossas energias espirituais. Estamos estudando, né, o Livro dos Espíritos. Nós estamos na questão 109, estudando sobre os espíritos bons. Nós vimos que eles vão ser divididos, né, em várias classes. Uma delas é o espírito benevolente, que a gente já viu, que é aquele, né, que o que domina nele é a bondade, é o bem. E hoje a questão 109, quarta classe, espíritos sábios. São os que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão. Não consideram a ciência senão do ponto de vista de sua utilidade, e não a misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Então é assim, os espíritos benevolentes, eles são voltados para o amor, para o bem, né? São bons, benevolentes, só que eles não têm muito conhecimento, não têm tanta sabedoria. Os espíritos sábios já são sábios, a inteligência já é mais desenvolvida, né? E aqui eles falam, né? O que distingue ele? O conhecimento. Você conversa com ele, você percebe que é uma pessoa sábia, uma pessoa culta, né? Só que assim, aqui ele ainda fala, né? Tudo se baseia na ciência, as leis científicas, né? Então, assim, é o oposto do outro. O benevolente do sábio, um é diferente do outro. E qual que é o ideal? O ideal seria conter a bondade e a sabedoria. O nosso objetivo é esse, da nossa caminhada evolutiva. É um dia chegarmos a ser espíritos bons, né? Com bondade, com caridade, com amor, com paciência, com perdão. E junto, um espírito sábio, estudioso das ciências, né, das leis espirituais, um estudioso das ciências. Então esse deve juntar o espírito bom com o espírito sábio, né? Então, vamos parar por aqui. E vamos ver o que o Evangelho hoje traz para nós, né? Nós estamos estudando, esse capítulo é maravilhoso, né? É o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Ó, a fé transporta montanhas. Aqui ele fala, não está dizendo da montanha, do monte de areia, de terra. Não está falando. Ele está falando de outro tipo de montanhas. A fé, a confiança em Deus, a confiança em algo, isso faz com que a gente continue lutando. Para quê? Para tirar a preguiça, para tirar o desânimo, para tirar as dificuldades, a gente remover. É porque tem fé. A gente, às vezes, na vida, cansa. Vai cansando. Você luta, parece que você não alcança o que precisa. E aí isso vai te dando um desgaste, um cansaço. Mas o que faz a gente continuar? É a fé. É a fé em Deus, é a confiança na sua bondade, né?
É essa fé que faz com que a gente continue caminhando. Que a gente não deite e fique desanimado, não. Ó, hoje a nossa lição é a parábola da figueira seca. Ó, é uma história que Jesus contou, que vem falar da figueira. A figueira, o que ela dá? Frutos. Frutos, figos. Só que ele está falando de uma figueira seca, que não dava figos, né? Não dava fruto. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vindo de longe uma figueira, vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, é igual a gente, chega perto de um pé de manga, você vai lá, não tem, mas não é a época. Não é época de manga, não é verdade? A época pode ser outros meses. Então, chegou lá perto, percebeu que não tinha figo. O que seus discípulos ouviram? Germano, vai lá ver o que pode ser. Ah, tá. Então, ele diz assim: então Jesus disse à figueira, que Jesus coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram? No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo, em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Evangelista Mateus. Então, Jesus se aproximando da figueira, ele olhou, viu que ela não tinha frutos. Então, o que ele falou? Que ninguém coma fruto de ti. O que é isso? Isso é uma força, é um magnetismo que todo mundo tem. É um poder, né? Igual ele falou, o que aconteceu com a figueira? A figueira secou, ela torrou, secou. Não tem aquelas pessoas que vai na casa da gente, olha para o pé, para uma planta, olha para outra planta, a planta seca, a planta morre. São pessoas que têm o quê? Tem um magnetismo, tem uma força muito grande. Se for uma força que você usa para inveja, né, para o ciúme, essa força, ela pode fazer coisas ruins. Mas se for uma pessoa boa, que tem, né, essa força, esse magnetismo, pode envolver as pessoas em bondade, em saúde, em coisas maravilhosas. Então Jesus, aí ele pergunta para ele: por que, Senhor? Você falou, amaldiçoou, né? Quer dizer, você jogou uma maldição e a figueira secou, ela morreu. Aí ele fala o quê? Se todos tivessem, né, um pouquinho só de fé, ó, se tivesse, tem de fé em Deus, porque aquele que disser a essa montanha, tira-te daqui e lança-te ao mar, vai acontecer. Só que nós, espíritos ainda em evolução, a gente ainda não tem essa fé. A nossa fé ainda é pequena, não é? A gente está querendo desenvolver a fé. Qualquer coisa que acontece, a nossa fé vai lá pro chão. Já cai, a gente já desmorona, já quer deitar, já desanima, já adoece, porque a gente se entrega, né? Então não. Eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que desempenhar uma tarefa. Começo a fazer a tarefa, tá difícil, muito difícil.
muita dificuldade, eu vou chorar, vou parar e vou desanimar. Que é o que a maioria de nós fazemos. Fecha o computador. Fecha o computador. Então, o que acontece com a gente? Isso aqui é para nós, essa lição. Porque a nossa fé, ela é pequenininha. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar lendo, estudando as lições evangélicas, tem que continuar fazendo as nossas orações, para a gente ter uma ligação com Deus, com a espiritualidade superior. Porque senão a gente só fica aqui no terra a terra. As pessoas que a gente conversa, elas são positivas? São pessoas que te dão bom ânimo, que te jogam para frente? Raro. É raro uma pessoa assim. Ela só puxa você para trás. Só te joga negatividade, inveja, ciúmes. Rara as pessoas que nos ajudam, nos dá bom ânimo, coragem. É poucas pessoas aqui na Terra. Então nós temos que alicerçar a nossa fé, né? No quê? Na oração, no serviço do bem, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha no bem, a gente vai mudando o nosso coração. E a nossa fé vai se transformando. Ela vai aumentando. Ela vai se ampliando. Quanto mais parados, mais inertes, menos nada acontece com a gente. A gente cresce em bondade? Não. Fica em casa, deitada, sentada. Não vou aqui, não vou ali, não ajudo ninguém, né? Inerte, parada. Tô parada ali, inerte. Agora, eu também não leio, não estudo, não faço curso, não faço nada. O que vai acontecer comigo? Minha inteligência fica parada ali, não se amplia, não desenvolve. E a gente fica no tempo ali parado. Não pode. Nós temos que ter aquele espírito de lutar, de desenvolver-nos, né? A gente não pode ficar esperando que alguém venha resolver para nós a nossa vida. Não vai vir. Vinha quando a gente era pequenininho, né? Pai e mãe. Mas agora a gente é adulto. Já tem uma idade madura, nós. Então, assim, a gente tem que aprender a caminhar com as pernas nossas, né? E ele fala mais aqui. E outra coisa, se a gente não fizer nada, se eu não fizer nada, não esforçar para desenvolver o amor, se eu não esforçar para desenvolver a inteligência, o que ele vai fazer? Igual Jesus fez. Não é que vai amaldiçoar nós, Deus. É que nós tá parado, a gente não quer desenvolver, aí ele tem que dar um cutucão em nós, não é? A gente só vai se for meio obrigado, tem hora. Tem hora que eu não quero ir. Ficar na minha casa é mais gostoso. Deitar no sofá, deitar com ventilador, com ar-condicionado. Não trabalhar, ficar quieto. Às vezes a gente quer isso. Tá acomodado. E aí o que Deus faz? Tá dando oportunidade, a gente tá parado. O que ele vai fazer? A gente é uma figueira seca. É uma figueira que não dá frutos. Então o que ele faz com a gente? Você é uma figueira seca, aí a gente vai sofrer um pouquinho. Por quê? Porque aí só o sofrimento é que faz a gente caminhar para frente. E as dificuldades. Se nós tivéssemos tudo do bom e do melhor, não tivesse problema com dinheiro, não tivesse problema com família, não tivesse problema com saúde, a gente ia acomodar, né? A gente ia ficar quieto, parado. E por que a gente ainda está nessa condição? Porque nós ainda somos espíritos doentes. Nós estamos adoecidos. A nossa alma, o nosso espírito está doente. Ainda não é aquela figueira. Sabe aquelas árvores que dá uma doença? Dá umas doenças, um pé de manga,
Uma safra vai bem, na outra dá uns bichinhos, as mangas já ficam bichadas. Por quê? Porque a árvore, ela está doente. Então, nós somos espíritos, almas doentes. Nós estamos aqui para quê? Para restaurar a nossa saúde espiritual. Tem que restaurar o espírito, tem que curar o espírito. Para quê? Porque quando a gente reencarnar novamente em outros corpos, serão corpos saudáveis, corpos melhores. Se nessa vida eu passo nervoso, eu passo raiva, eu posso adoecer meu coração. Se eu fico muito fora do eixo, eu posso prejudicar minha mente. O meu espírito, ele está doente. Tem que acalmar, tem que aprender a ser brando, tem que aprender a ter paciência, aprender a perdoar, tem que aprender a fazer tudo isso. Por quê? Porque se a gente não for pelo amor, vai ser pela dor, né? Deus dá oportunidade para a gente ir caminhando e crescendo e evoluindo. Ele dá oportunidades de trabalho, no lar com a família, na sociedade, as pessoas que convivem com nós, na religião que a gente frequenta. Ele dá muita oportunidade para a gente evoluir. Mas se eu não quiser, ele tem meios de fazer a gente caminhar, né? Se não é, como diz o ditado, se você não vai pelo amor, de boa vontade, vai ser pela dor, né? O filho da gente, meu filho, faz assim, toma banho, não quero. Vai tomar banho, não quero. O que a gente faz? Uma chinelada e vai tomar banho. Então, hoje fala que não pode bater nas crianças, né? Mas na nossa época a gente tinha meios de fazer as crianças se evoluir, ou dialogando, ou pondo de castigo, ou dando uns tapas, né? Mas ia e fazia. Hoje é outra época, mas que também tem que ter meios de você conduzir essa criança, esse espírito. Não é porque eles são inteligentes que vai deixar o Deus dará, né? Não pode. São muito sabidos, muito inteligentes. Quando eles crescerem, o prejuízo é muito grande, porque a inteligência deles está aguçada demais. É muito mais desenvolvida, mas às vezes o coração, o sentimento não está desenvolvido. Então a gente tem que ter cuidado, né? Parábola da figueira seca, para que a gente não seja uma pessoa do coração seco, né? O coração, a inteligência. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Então ele está dizendo que a figueira seca é aquelas pessoas que só parece que é boa. Educadinha, sorrisinho, parece que é maravilhosa. Aparência, né? Elas não fazem o bem. Olha o que mais. Oradores que têm mais brilho do que solidez, né? Então ele está falando dos oradores que falam evangelho, que prega a palavra. Tem mais brilho do que solidez. O que é isso? Fala muito da boca para fora, mas não pratica. Não tem solidez. Fala para as pessoas, vamos deixar dos vícios, mas o orador fuma cigarro. Vamos deixar das bebidas, mas ele bebe socialmente, como diz o povo, né? Vamos ter uma vida correta, né, no casamento, mas ele tem as amantes, os amantes. Então, assim, o orador, se ele for dessa forma, agir desse jeito, fala de um jeito e faz de outro, o que ele é? Ele não tem solidez, né? Você tem que falar e você tem que cumprir. A pessoa que fala evangelho, a gente não é perfeita, a gente não é santo, mas precisa estar em constante luta de melhoria. Tá sempre tentando melhorar, não pode ter uns erros muito gritantes. Eu já cansei de ver gente falar assim, fulano prega da bebida, aí mais tarde você passa e está sentado no barzinho bebendo. A pessoa não tem confiança na palavra deles, dessa pessoa, né?
Então, assim, falou, você tem que cumprir. Você tem que, pelo menos, você pregou, você tem que viver. Tá tentando. A gente erra, a gente às vezes escorrega, mas tem que estar sempre tentando o caminho correto do bem. Deixar de querer passar a perna, deixar de querer levar vantagem, né? A gente quer levar vantagem, a gente quer passar a perna nas pessoas. Ela não vai saber, ninguém vai ficar sabendo. Como que não vai? Deus está vendo. Os espíritos estão vendo, o seu anjo da guarda está vendo. Os seus espíritos protetor tá te vendo fazer aquela coisa errada, fingindo que é bonzinho, né? Então, é isso daí, ó. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. Então, tem pessoas, né? Tem palestrantes. Olha, não vai falar mal dos palestrantes. Coitadinha de nós. Né? Tá falando aqui. Mas só que quem tá na frente pegando a palavra, não pode, tem que andar direito. Tem que andar mais certo, mais correto. Né? Por quê? Você tá falando com um tanto de gente, um tanto de pessoas. Você está pregando a palavra, você está pregando o evangelho. Se você não pratica, não está pelo menos se esforçando para praticar, se você está em erro, gritante, aquela palavra que você fala não tem valor nenhum. Ela não vai surtir efeito no coração das pessoas. É igual a moça falou, uma vez falou. Ah, você viu? Ela fala para não beber. Passa meia hora, se você passar lá no boteco tal, ela está lá sentada bebendo. Então adianta eu chegar aqui e falar para vocês, gente, não vamos beber, não vamos ter vício, não vamos ter isso, não vamos ter aquilo, e eu fazer? Não tem valor. Essa palavra não vale nada. Isso é a mesma coisa trazendo para a nossa vida cotidiana, né? Na casa da gente, a gente faz uma coisa, fala uma coisa e faz outra coisa. Os filhos estão ali vendo. Toca a campainha, fala que eu saí. O que eu estou ensinando esse menino? Mentir. Mente que eu saí. Fala que a mamãe não está. Né? Então, isso daí é você fala uma coisa e ensina outra coisa. O que os filhos vão fazer? Eles vão ser igual a gente. Mentiroso. Né? Então, a gente tem que buscar vivenciar aquilo que a gente fala. Procurar fazer o mais possível que a gente conseguir. Se esforçar sempre, sempre. Sempre. Nós temos que esforçar para deixar de vício. Temos que esforçar para dar conta da nossa vida. Dar conta das nossas tarefas. A gente precisa de deixar de ser essa criancinha que fica chorando. Querendo que resolve para mim. Não vou resolver, é você que tem que caminhar. Deus já deu oportunidade para nós. Boa noite, Anair, boa noite, Lei, todos que estão aí nos assistindo. Então, aí ele fala aqui, né? É ainda o emblema de todas as pessoas. Ó, agora ele vai trazer para nós, que são os meios de serem úteis. E ainda o emblema são, quer dizer, de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. Então, é para nós isso daqui. O que eu tenho, a tarefa que eu tenho, tudo que eu tenho é minha tarefa. E eu preciso de quê? Eu sou espírita. Eu acredito que o espírito vive. Eu acredito na reencarnação. E mesmo assim, a gente quer ficar se portando igual criancinha birrenta, né? Que Deus colocou tudo aí para você dar conta daquilo. Te deu uma família para você dar conta da família.
Te deu filhos para você encaminhar esses filhos. Te deu esposo, te deu esposa. Te deu um lar, um trabalho. A gente vai fazer tudo de qualquer jeito? Não, não vai. Porque a gente tem fé, a gente tem uma fé raciocinada. A gente sabe que nós temos tudo aquilo que é para o nosso crescimento espiritual. Eu estou com as pessoas que eu preciso. Eu estou no serviço que eu preciso. Com a família que eu necessito. Estou ali. Vamos parar de reclamar. Isso eu estou falando é para mim em primeiro lugar. Que estou muito reclamona. Parar de reclamar. Levanta, faz uma oração e segue em frente. Vamos fazer o que tem que fazer. Se eu ficar chorando, vou demorar mais para fazer. Mas se eu levantar e falar, já vou fazer, eu termino e fico livre daquilo. Não é verdade? Por quê? Porque eu já tenho aquela tarefa na minha mão. Deus não vai tirar essa tarefa da sua mão, não vai. Então vamos fazer tudo aquilo que a gente está encarregado, que Deus colocou nas nossas mãos. E a fé, a gente crê em Deus, nós somos espíritas. Não morremos, acreditamos num Deus que é Pai, que é bom. Até aqueles atos mais graves, Deus perdoa e dá oportunidade de se regenerar o homem. Não tem nada que é perdido para Deus. Para tudo tem solução, mas depende de nós, só de nós, né? Então a parábola da figueira seca. Não podemos ser figueira seca, não é? Deus me fez, me colocou para mim usar a minha palavra para o bem. Não vou usar a minha palavra para fazer fofoca, para fazer intriga, para prejudicar ninguém. Às vezes tem hora que é melhor ficar calado. Tem hora que a gente tem uma vontade de fazer intriga e fofoca, não tem? Vontade de passar para frente. Mas pensa bem, não passa para frente. Fica muda, calada, não estimula. Então vamos usar bem a nossa fala, porque senão nós podemos ser o quê? Uma figueira seca. A gente pode vir sem a fala. Nós podemos vir com a inteligência destrambelhada. Nós podemos vir sem os membros inferiores, sem os superiores. A gente pode vir cego, pode vir mudo, pode vir surdo. A gente tem tudo isso daqui para quê? Para o nosso bem-estar e para ajudar os outros. Então vamos ajudar as pessoas, acreditamos na reencarnação, que a vida continua, que tudo se encadeia no universo, né? Então, fé. Eu tenho fé. Quanto mais oração, quanto mais bondade eu fizer, mais a espiritualidade pode me ajudar. Aquela pessoa revoltada, rebelde, emburrada, tem jeito de ajudar? Gente emburrado? Não tem. Revoltado? Acha que tudo é contra ele? Não tem. Então a gente não pode ser desse jeito. Vamos ser pessoas de boa vontade, pessoas de fé. O dia que vem a dificuldade, a provação, a gente passa pela provação de pé. Não desmorona, não cai, não descabela. A gente tem um pouco de equilíbrio, né? Então que essa lição, parábola da figueira seca, que todos nós possamos, tudo aquilo que Deus deu para nós, que nós temos, que possa produzir bons frutos. Ajuda uma pessoa, dá um conselho bom, estimula ela a ser diferente. A hora que você vê que ela cresceu na vida, que ela encaminhou, aquilo é uma bênção no nosso coração, né? E se a gente, então vamos usar a palavra para o bem, pensamentos para o bem, tudo que puder fazer, né? Então, que fica aí para nossas reflexões. Germano, faz para nós as vibrações. Então vamos lá, que todos fiquem em preces.
Então vamos levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, que é o nosso médico e nosso mestre, e rogar aos nossos amigos espirituais que nos ampare, que nos ajude, que nos fortaleça. Pedimos, Senhor, neste momento, que todos nós elevemos nossos pensamentos aos nossos lares. Vamos ver nós chegando na nossa casa, abrindo o portão, abrindo a porta da sala e entrando na nossa casa. E junto conosco está indo a equipe espiritual de Maria de Nazaré. São espíritos do bem que ajudam todas as pessoas que necessitam. São espíritos que vai fazer uma fluidificação do nosso lar. Vai retirar todos os espíritos que estão no nosso lar, que está nos prejudicando, que está lá sugando a nossa energia, pedindo, Senhor, que fortaleça o nosso lar. O nosso lar é a célula máter da família. Pedimos, Senhor, ajuda-nos, limpa todas as residências das pessoas, ajude-as, que elas possam ter dias melhores, que elas possam empenhar no serviço do bem. E que agora pedimos à equipe espiritual que limpe a nossa casa. Vamos ver uma chuva caindo na nossa casa. Essa chuva, ela lava todas as paredes, todo o chão, e essa água sai pela porta da sala, pela porta da cozinha e pelos ralos. A nossa casa está toda higienizada, em paz, saúde e harmonia. Vamos pedir também que a espiritualidade proteja a nossa cidade, que a nossa cidade seja envolvida de norte a sul, de leste a oeste, em muita saúde e muita paz. Pedimos também, Senhor, que todas as pessoas que estão em desespero com as queimadas que está constante nesses dias, ampare elas, ajude-as, proteja elas para que não possam machucar, que elas possam ter muita fé em Deus e muita esperança, que na hora do sufoco, do aperto, que recorra a Deus e a Jesus para a proteção. Pedimos também, Senhor, que todos os hospitais de Paranaíba sejam envolvidos em muita saúde, muita paz e muito equilíbrio. Rogamos para as pessoas que trabalham lá, os médicos, os enfermeiros, os atendentes, os faxineiros, todas as pessoas importantes para o bom funcionamento do hospital. Que todas as pessoas possam atender bem as pessoas que chegam doentes, sofrendo, sem paciência. Dê paz, dê conforto para esses trabalhadores. Pedimos também por nós mesmos, que todos nós aqui presentes, o pessoal que está aqui, o pessoal que está ouvindo a palestra, que seja envolvido em muita paz, muita saúde, muita alegria de viver, e que as suas dificuldades passamos por cima sem medo, com muita coragem e com muita fé. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas um banquete do amor na presença de meus adversários. Unges com óleo a minha cabeça e meu cálice transborda de júbilo. Certamente que o bem e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias e habitarei a casa do Senhor por longos anos. Que assim seja. E em nome de Deus e em nome de Jesus, nós agradecemos tudo que temos e tudo que teremos. Que assim seja. Então vamos passar aos passos. Que todos orem, façamos os nossos pedidos, que possamos estar em prece para receber um tratamento espiritual. Os médicos, enfermeiros já estão aqui.
pode tomar um passo dele? Escutar tratamento, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas o banquete do amor na presença dos meus adversários. Unges com o óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente que o bem, a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias de minha vida. Viverei por longos anos e habitarei a casa do Senhor por longos dias, e que assim seja. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a toda essa espiritualidade benfazeja que nos amparou, nos ajudou, e damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Se conosco agora e sempre. Uma boa noite, fiquem com Deus.